é muito importante. Nós sabemos que a família é a base mesmo, né, da igreja, da sociedade. Então nós cremos que Deus tem muito para falar conosco, através da sua palavra hoje. Quero pedir que vocês abram seus corações. Vamos ser não somente ouvintes da palavra, mas vamos pedir a Deus para nos ajudar a ser praticantes da palavra. Amém, queridos? Então, estenda sua mão, vamos orar agora pelo pastor Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo para nos ensinar hoje, da Tua palavra. Nós abrimos agora, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, as nossas emoções, abrimos tudo, Senhor, para que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Use os Teus servos, ó Pai, em nome de Jesus. Mas, ó Pai, nós pedimos que possamos ser praticantes também da Tua palavra. Ó Pai, nós cremos que é da Tua vontade, ó Pai, que eu e a minha família servimos ao Senhor. Nós cremos isso, ó Pai, nós declaramos isso. E sabemos que se nós obedecermos a Tua palavra, isso será uma realidade nas nossas vidas. Então, ó Pai, hoje nós declaramos juntos, eu e a minha família servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tinha uma experiência muito emocionante para mim. Em maio, nós estávamos na Europa e realmente estava celebrando meu aniversário. E nós fomos lá para a cidade de Budapeste, nós estamos visitando vários lugares e eu tinha a oportunidade de ir para onde meus bisavós moraram, e na cidade de Krozen, 3h30 mais ou menos de Budapeste, lá na beira do rio Danúbio. Nós fomos lá, eu quis conhecer essa cidade, né? E nós fomos lá, nós ficamos no hotel e tinha uma rua principal. Eles falaram, olha, essa foi a rua principal. Você chega até o final lá, vocês vão chegar no rio Danúbio, onde nós podíamos imaginar meu bisavô pescando lá e tudo. Então vamos lá, vamos ver como foi, né? Como ver o rio e tudo. E nós descemos lá e quando nós fomos para sair do carro, eu olhei na placa, tinha um restaurante lá. Quando eu vi a placa do restaurante foi Ivan Rubik, meu sobrenome. Eu olhei, Rebeca, olha esta placa aqui. Pode ser parente meu? E realmente nós chamamos ele, e ele é irmão, é dono desse restaurante e outro restaurante na cidade. Eram meus primos de segundo grau. Irmãos, de explicar sentimento naquele momento, emoção, né? Eles começaram a ligar para outros primos e tudo, e a próximo dia nós fomos lá para casa, onde eles sentaram lá com meus outros primos, e ele até tinha uma foto do meu pai, lá de descendência, né? Chegando lá, e uma das minhas primas parecia tanto como minha irmã, fiquei um pouco assustado, né? Mas, irmãos, eles ainda estavam frequentando a igreja onde meus bisavós frequentaram, né? Foi impressionante para nós de conhecer nossos antecedentes, né? Essa palavra é certa? Antecedentes, né? E de ver as gerações ainda seguindo, né? De meus avós, meus pais, agora Rebeca e eu, nossos filhos, de ver as gerações seguindo Jesus, né? Toda essa herança que nós temos. Mas nós temos história muito triste na Bíblia também, que eu quero compartilhar com vocês hoje de manhã. Em Juízes, capítulo 2, versículos 6 e 7 e versículo 10, a Bíblia fala, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então é uma coisa triste agora, porque essa próxima geração, depois os pais verem todas as manifestações de Deus, os milagres, maná do céu, água da rocha, o nuvem durante o dia para dar aquele sombra, um fogo à noite para calor, para a luz, e tudo experimentando tantas coisas, parece que eles nem falaram para seus filhos como foi no passado, né? O que nós experimentamos. Então, aquela próxima geração nem conhecia este Deus. E nós somos resultados, eles desviaram e ficaram experimentando maldição, porque não estavam obedecendo mais o Senhor Deus. E nós temos a grande responsabilidade, com o nosso tema, alcançando a próxima geração, nós temos a grande responsabilidade de alcançar a próxima geração, de passar o que Deus está fazendo em nossas vidas, as histórias e tudo para nossos filhos e para nossos netos, e para ficar passando o que Deus está fazendo, conhecendo este Deus, passando o que Ele fez por nós, para nossas próximas gerações. E eu quero que nós olhamos hoje nosso texto principal, em Deuteronômio 6, versículo 5 e diante. Ele está falando sobre passando essa visão para a próxima geração. Mas eu lembro também o pastor Andy Stanley, dos Estados Unidos, ele estava falando sobre essa coisa também, sobre passando, a importância de ensinar nossos filhos. Ele falou, a Bíblia fala em Mateus, qual é o versículo 16, 18, fala que Jesus falou, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Jesus vai cuidar da igreja. Realmente, depois de 2000 anos, né, está fazendo uma boa obra, cuidando da igreja. Da igreja crescendo hoje, Jesus falou, edificarei a minha casa, a minha igreja. Mas, o pastor Andy estava falando, nossa responsabilidade como pais é de edificar nossa casa. Deus vai cuidar da igreja. Então, nós como líderes, precisamos lembrar que Deus está no nosso lado, Ele vai nos ajudar a crescer nossas células, pastorear a igreja, fazer essas coisas. Ele edificará a igreja. Mas nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas famílias. Tem outra história de Billy Graham. Billy Graham, alguém perguntou dele uma vez, se ele pudesse voltar para trás, o que ele faria diferente na vida dele? O que ele faria diferente na vida? Ele falou que tinha 3 coisas ele faria diferente. Primeiramente, ele oraria mais, trabalhar menos e gastar mais tempo com os filhos. Ele tinha um filho que ficou rebelde. Glória a Deus, ele desviou, mas ele voltou para o Senhor, está usando grandemente hoje em dia. Mas ele reconheceu a necessidade de priorizar nossa família, porque realmente o que nós passamos, nós vamos multiplicar nossas forças através dos nossos filhos. Nós podemos fazer aquela obra quando nós cuidamos da nossa família, Deus vai cuidar de nós também. Nós precisamos ter as prioridades certas na maneira que nós tratamos. Deus em primeiro lugar, nossa família em segundo lugar, nosso trabalho, outras coisas depois. Mas é importante que nós estamos passando para a próxima geração o que Deus tem ensinado para nós. Deuteronômio 6, versículo 5, fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então ele está falando, nós precisamos primeiramente ter essa paixão para Jesus. Se nós vamos alcançar a próxima geração, primeiramente nós temos que ter esse amor quente, queimando dentro de nós, essa paixão para Deus. E quando nós temos a paixão para Deus, nós vamos ter a paixão para aquelas coisas que têm valor para Ele. E essas coisas são almas. E nós precisamos primeiramente amar nosso Senhor com todo o nosso coração, com nossa mente, com nossas forças, com tudo que nós temos, com toda a nossa vontade.
Eu lembro a história de um homem chamado Chuck Colson. Ele era um homem envolvido naquele escândalo lá na época de presidente Nixon, né, o Watergate scandal. E ele foi para a prisão, e dentro da prisão ele recebeu Jesus como Salvador. Mudou, transformou completamente a vida dele. Ele saiu da prisão transformado com um homem diferente, falando muitas coisas, bem conhecido nos Estados Unidos agora. E ele fala sobre a experiência que ele comprou, o primeiro carro novo que ele comprou. Ele ficou cuidando daquele carro, né? Cuidando quando ele foi para o estacionamento, fica longe dos outros carros e tudo, protegendo para ninguém tocar, bater naquele carro, né? Mas um dia ele chegou para o carro e viu o lado amassado, uma marca lá no carro. Ele ficou tão chateado e tudo, não acreditava que aconteceu. Quando ele chegou em casa, ele chamou a esposa, os filhos. Olha o que aconteceu, puxa, eu deixei o carro lá protegido, em algum lugar fora, os outros, mas ainda alguém bateu no meu carro, né? Ficou irado e tudo, né? Isso foi de ser crente. E realmente, né, muito porque aquele carro foi carro dele, não pertencia ao Senhor, no sentido, né? E muito chateado que alguém bateu no carro dele. E o filhinho finalmente chegou lá, ele estava ouvindo tudo isso. Ele chegou lá, chutou o carro, né? E falou, mas no fim tudo vai queimar. Né? Nesse carro vai queimar também o pai, né? Então, acordou o pai de pensar, puxa, meu filho, ele já tem mais entendimento do que eu. Essas coisas materiais que nós temos, no final e no fim, tudo vai ser queimado mesmo, né? No fim. E ele, o filho, sendo muito mais sensível, falando, pai, não preocupe com isso. E mudou o coração do pai, alertou ele que estava colocando os valores nas coisas, em vez de pessoas. Nós temos exemplo também lá em Santarém. Tinha uma irmã que chegou na cidade, era uma obreira, Hilda. Ela chegou lá em Santarém e ela tinha a responsabilidade, ela estava supervisionando obras no Ribeirinhos. E ela não tinha dinheiro para comprar diesel para o barco dela. Ela chegou na cidade e vendeu a aliança dela, só para ganhar dinheiro, para realmente ir para a obra de Deus nos Ribeirinhos. Uma mulher pobre, mas ainda com os valores que realmente eu vou pagar qualquer preço para alcançar essas pessoas. Tocou o nosso coração e realmente nós fomos atrás da pessoa que comprou a aliança dela. Nós achamos que foi o pastor que foi atrás, né? Alguém foi atrás, nós falamos, olha, nós vamos pagar essa aliança. E este homem não tinha vendido essa aliança, ele sentiu uma coisa, não, eu acho que não devo vender essa aliança. E nós chegamos, mandamos alguém lá, comprou a aliança de volta, entregamos para ela, né? Tão tocado de ver este coração, paixão pelas almas. Mas em primeiro lugar, nós precisamos ter essa paixão para Deus. Quando nós temos paixão, eu lembro quando eu realmente pedi Rebeca em casamento, né? Nós noivos, eu fui lá no meu escritório, lá no como chama, o boletim, no quadro lá, para notícias, eu fui lá, eu coloquei uma foto da minha noiva, né? E falando, todo mundo, Paulo, que mulher bonita e tudo, né? E eles não sabiam que eu estava praticando romance real. E então ninguém estava sabendo, né, que eu estava gostando, orando sobre ela. Foi choque para meus colegas no trabalho também. Mas foi impressionante. Eu estava falando para Rebeca, colocou a foto lá, né? Aquela paixão, né? Tudo você fala é sobre Rebeca, né? Porque é tão, quando a pessoa está apaixonada, você não fala sobre outras coisas, né? É muito importante, nós precisamos amar nosso Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, com todas as nossas forças.
Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6, a próxima versículo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser a pessoa apaixonada. Em segundo lugar, eu preciso lançar as palavras estejam em meu coração, precisa ser meu coração para ser levado para fora. A Bíblia fala em Mateus 12, versículo 34, final do versículo, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, primeiramente, eu preciso também ser cheio da palavra de Deus. Nem somente ter paixão, mas eu preciso ter aquela palavra dentro de mim. Mateus 15, 11, fala, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Ele está falando, os fariseus estavam reclamando, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. E Jesus está falando, não vai ser comida, não vai ser, porque as mãos não foram lavadas, que o homem vai ficar impuro, mas ele vai ficar impuro pelas coisas que estão dentro dele, aquelas coisas que ele tem dentro dele, que saem da nossa boca. Então, primeiramente, nós precisamos nos encher com a palavra de Deus, a vida de Deus, com essa paixão enchendo com a palavra de Deus. É natural que nossa boca vai falar o que está dentro do nosso coração. Provérbios 18, 21 também fala que vida e a morte estão no poder da língua. Vida e morte estão no poder da língua. Então nós vamos lançar morte ou nós vamos lançar vida na vida das outras pessoas e nossos filhos, para a próxima geração. Então nós precisamos primeiro ter essa paixão para Deus e depois ter aquela palavra dentro de nós e lançando vida sobre nossos filhos, mostrando o caminho, falando sobre as grandes coisas que Deus tem feito. Porque nós sempre falamos que nossos filhos estão construindo a casa deles em cima, o alicerce da casa dos nossos filhos, em cima do nosso teto, né? Eles precisam aprender de nós as coisas que nós passamos, para não fazer os mesmos erros que nós passamos. Aprendendo, a vida deles deve começar num nível mais alto. A alicerce deles em cima do nosso teto, indo para outros níveis de conhecimento, de experimentar o poder de Deus. Nós queremos que nossos filhos experimentar o melhor de Deus. Versículo 7. Ensina-as com persistência a seus filhos. Então, ensina as palavras que temos dentro do nosso coração, com persistência aos nossos filhos. Essa palavra que nós estamos falando sobre ensinar, quem deve ensinar? Ele está falando que realmente os pais precisam ensinar os filhos. Ele está falando de relacionamento com pais com filhos. Ele não está falando que essa responsabilidade é dos avós, de tios, de outras pessoas. A responsabilidade é nossa como pais. Efésios 6:4 também fala que os pais não provoqueis a seus filhos a ira. Pais, nós precisamos ser aquela pessoa que estão investindo na vida dos nossos filhos, na próxima geração. Primeiramente, é nossa responsabilidade, não é escola, não é babá, nem da televisão. É nossa responsabilidade de inculcar essas palavras na vida dos nossos filhos. Irmãos, essa palavra realmente, tu as inculcarás, quase tem sentido de lavagem cerebral, né? Como tem lavagem cerebral. Glória a Deus. Eu quero fazer lavagem cerebral dos meus filhos. Eu quero que tirar lavagem, todas as coisas ruins e colocar as coisas boas. Fala sobre o caminho certo para meus filhos. Nós precisamos realmente tirar aquele tempo de inculcar na mente deles o que Deus tem nos ensinado. Provérbios 22:6 fala, instrua
a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Isso nova versão internacional. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, é importante que nós estamos instruindo. Precisamos, primeiramente, instruir nos caminhos do Senhor, com nossos objetivos, mas nossos objetivos devem ser os planos de Deus para nossos filhos. Nós precisamos gastar tempo na presença de Deus, de ouvir de Deus. Deus, quais são os planos que o Senhor tem para meus filhos? Objetivos para meus filhos. Você vai notar quais são os dons, quais são os talentos que eles têm. Eu vou falar mais sobre isso terça-feira à noite também. Mas quais são os dons, talentos? O que você vê? Como vai seu filho? Senhor, eu vejo meu filho tem dons nesta área, ou outra área. Como eu devo liderar? Buscando a Deus e inculcando em nossos filhos aqueles objetivos que nós temos por eles, porque Deus tem para nossos filhos. A Bíblia fala também em Salmos 127, versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos, como flechas em nossas mãos. Irmão, aquela flecha está em nossas mãos com o arqueiro, e nós vamos determinar qual é o alvo para nossos filhos. De novo, ligado, ensinando os caminhos que devem andar. Nós vamos determinar aquele alvo. Nós vamos preparar aquela flecha para ser lançada. Então, nós precisamos ouvir de Deus. De novo, volta para aquela coisa que nós temos intimidade com Deus. Paixão para Deus. Gastando tempo na presença dEle. Ele falando conosco. Ele nos mostrando qual é o alvo que nós queremos alcançar, e nós, as flechas, nossos filhos, em nossas mãos, não estão para ficar conosco, para ser lançado para um alvo, e nós precisamos saber qual aquele alvo. Nós somos guerreiros, nós somos arqueiros, e nós precisamos preparar nossos filhos para ser lançado e alcançar aquele alvo. Eu quero falar, irmãos, essa coisa de ensinar nossos filhos é tão importante. E eu quero encorajar. Eu sei, estava perguntando, pastor, quantas mães aqui trabalham? Realmente, toda mãe trabalha, né? Tem trabalho de criar filhos, é trabalho. Mas, quantas mães estão trabalhando em casa, né? Hoje em dia, nossa sociedade fala que realmente nem somente o pai, mas a mãe também deve ter educação, deve ter preparado para trabalho e tudo. Ótimo. Mas precisamos lembrar que nossa prioridade como pais é a criação dos nossos filhos. Eu quero encorajar mães, pague o preço para estar em casa com seus filhos. Não tem nada melhor que um filho saindo de manhã, realmente recebendo a bênção do pai, da mãe, saindo para a escola, voltando da escola, de ver mãe presente no lar para receber, de cuidar, de saber que alguém está lá para ouvir o choro deles, ou ouvir o que aconteceu na escola, mas inculcando, sendo sensíveis, examinando a vida. Nós não queremos eu não quero outra pessoa criando meus filhos, porque eu tenho meus valores que outras pessoas não têm. Então, eu sou a pessoa, eu quero falar que as mães, eu vou estar falando amanhã também, o pai tem responsabilidade sobre a família, mas realmente durante o dia a mãe está presente, faz a maior influência em nossos filhos, e ela deve estar lá para realmente cuidar daqueles filhos, de inculcar as palavras de Deus, de combater aquelas coisas que o mundo está semeando nas mentes deles, aquelas coisas de televisão, aquelas coisas de amigos. Nós precisamos combater essas coisas, mas é difícil quando a mãe, quando o pai não está presente no lar. Irmãos, nós sempre pagamos o preço. Rebeca e eu sou formado em engenheiro elétrico, e Rebeca é enfermeira, formada. E quando nós nascemos, a Ruth,
lá nos Estados Unidos, nós fizemos uma decisão, ela vai ficar em casa, mas ela trabalhava só um dia por semana para ficar atualizada com a tecnologia e tudo, né? Mas até aquele trabalho foi durante a noite. Então eu estava lá com Ruth à noite quando a Rebeca estava trabalhando no hospital, e de manhã quando ele chegou, eu estava lá para o trabalho. Não foi fácil para ela, porque estava tão cansado, o bebê acordando de manhã, mas para ela estar presente para Ruth, pagando o preço. E hoje nós vemos a diferença de ter pais presentes no lar, porque realmente nós estabelecemos os valores dos nossos filhos. Não foi a televisão, não foi o professor na escola, realmente é nós que vamos passar da nossa geração para a próxima esses ensinos em nome de Jesus. Agora vamos continuar olhando nesse versículo, né? Esse versículo 6, aqui, não, 7, Deuteronômio 6, 7. Então, ensina-as, essas palavras, com persistência a seus filhos, converse sobre elas, tem que falar, né? Para conversar tem que falar, não é aquela coisa em casa que você não vai estar falando, tem que falar. Converse sobre elas, quando? Quando estiver sentado em casa. Então, vamos falar um pouco sobre o que é que a gente faz quando a gente está sentado em casa. O que nós fazemos sentados em casa? Bom, quase sempre a gente come sentado, não é mesmo? É difícil você ver a pessoa pegar o prato e ficar em pé comendo. Quase sempre uma das coisas que nós fazemos sentados em casa é comer. Então, aqui está falando que quando você estiver sentado em casa, é para você estar conversando sobre essas palavras, conversando sobre a vida de Deus para os seus filhos, aproveitando aquele tempo. Então eu quero até encorajar que realmente vocês procuram mesmo pelo menos uma refeição por dia, de sentar como família, né, à mesa e tomar uma refeição juntos. Eu sei que hoje em dia, né, as vidas são tão corridas e um horário é um, vai para a escola, outro horário é outro, e às vezes não vê, então, mas eu acho que nós temos que procurar a obedecer a palavra. E quando nós obedecemos a palavra, queridos, nós somos abençoados. Então, temos que estar falando sobre isso sentados em casa. Vamos procurar mesmo, sentar em casa. Lá em casa a gente sempre procurava pelo menos uma refeição de sentar a família todos juntos, né? Para vocês que não nos conhecem, nós temos 4 filhos. Agora já todos estão fora de casa, estão todos servindo ao Senhor. 3 estão no Japão, né? Com o pastor Gumer, a pastora Márcia, e a caçula com seu marido são pastores de jovens lá nos Estados Unidos. Mas quando eram pequenos, quando ainda moravam em casa conosco, nós procurávamos pelo menos uma refeição por dia, sentar na mesa, e era nesse tempo que a gente ensinava os filhos, então, até a orar, né? Porque nós queremos ensinar os filhos que antes de comer, é sempre importante agradecer a Deus, a orar, começar a ter esses hábitos. São hábitos que nós vamos desenvolvendo nos filhos, que são tão importantes. Então, lá em casa, a gente pegava nas mãos dos filhos, para eles não estar mexendo, né? A gente sempre pegava nas mãos, e aí, ao redor da mesa, todo mundo segurando a mão, aí um orava. Então, aí a gente ia, cada refeição era um ou outro que orava, assim, ensinando-os a orar. É interessante que até hoje, nós estamos tão acostumados a pegar nas mãos, para quando a gente vai orar na mesa, assim, quando a gente vai orar por uma refeição, que até hoje, mesmo agora com os netos e tudo, quando a gente senta na mesa, todo mundo pega na mão para orar, porque já foi hábito, né? Temos que criar hábitos, né? Esses memoriais que vão ser passados de família, né? De geração em geração, alcançando a nossa geração, alcançando essa próxima geração. Então, começando já, desenvolvendo esses hábitos, falando, ensinando-os a orar, sentados em casa. Então,
E aí, a conversa durante essa refeição, da gente conscientemente está procurando falar sobre as coisas de Deus, né? Então, porque enquanto nós estamos sentados, o nosso tempo não é tão grande juntos, então temos que aproveitar, temos que ser, a palavra que eu quero mesmo inculcar para nós hoje, nós temos que ser intencionais, nós temos que ser intencionais, eu tenho que ser intencional em pensar, bom, a palavra diz que é para eu estar falando sobre essas coisas com persistência, quando estão sentados em casa. Então, quando eu estou sentado, eu tenho que estar intencionalmente pensando sobre o que eu vou falar com meus filhos. E tá, né, falando para eles sobre o que eu aprendi no meu tempo sozinho com Deus. Eu sei que nossos filhos gostavam muito de ouvir isso. Quando Deus nos revelava alguma coisa no nosso tempo sozinho com Deus e a gente contava para eles, eles gostavam, sabe por quê? Eles sentiam assim muito especiais, porque eles sabiam que algum dia quando eles ouviam a gente pregar, a gente ia falar aquilo. Aí falavam, meus pais já me contaram isso, né? Ou testemunho, né? Olha como Deus abençoou, ontem eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa de Jesus. Aí vai falando, contando as suas experiências, vai falando para eles, contando, que eles sejam os primeiros a ouvir os nossos testemunhos também. As coisas que Deus está nos ensinando, as coisas como Deus está talvez nos usando, como nós estamos orando, indo atrás de um vizinho ou de um parente, que são essas, intencionalmente nós vamos estar procurando, pensando sobre o que eu vou falar para os meus filhos durante esse horário. Para realmente obedecer, para pôr em prática essa palavra. O que mais que a gente faz sentado em casa? Falamos sobre comer, o que mais? Às vezes assistindo televisão, não é mesmo? Então, uma coisa que eu quero falar sobre a televisão, nós temos que ter muito cuidado com o abuso, né? Não estou falando que é pecado ter uma televisão em casa, mas é pecado nós não sabermos controlar a televisão e deixar com que aquilo seja o que os nossos filhos estão ouvindo o dia inteiro, né? Em vez de ser as nossas palavras, as palavras que estão no nosso coração, né? Em vez de ser essas palavras que Deus está mandando nós falarmos, que eles estão sempre só ouvindo a televisão, né? Tem pessoas que ligam a televisão de manhã e ficam lá ligado o dia inteiro. Eu quero te encorajar, nós os pais, que temos que saber a controlar. Em casa nós controlávamos tanto a televisão que nossos filhos, ninguém tinha autoridade de ligar a televisão sem permissão. E também só era para ligar, para assistir alguma coisa específica. E também não era só para assistir qualquer coisa também não. Então era sempre uma coisa muito controlada. E assim, de vez em que nossos filhos gostavam muito da gente assistir um filme. Eu sei que às vezes saíam os filmes de crianças, que às vezes a gente sabia que tinha coisas que não eram tão boas, né? Eu lembro quando a Pequena Sereia saiu, e tinha tanta coisa assim, né? Até meio endemoniado e tudo lá dentro. E eu pensei, não, sabe o que mais nossos filhos queriam assistir, que seus colegas todos estavam assistindo. Então o que nós fizemos? Como família, nós alugamos o filme, sentamos juntos e assistimos juntos. E aí nós conversávamos sobre as coisas que eram boas e as coisas que não eram boas, ensinando-os a também discernir entre o que era bom e o que não era. Aí geralmente no fim do filme, depois que a gente conversava sobre tudo, aí nós perguntávamos, será que vale a pena a gente assistir isso de novo? Aí geralmente, não, né, não vamos assistir mais não. E aí mas ajudando-os a fazer essa decisão, escolhendo. Eu lembro que quando eles eram maiorzinhos, sempre, claro, assistindo coisas de acordo com a idade. Uma vez que eles eram maiores e a gente assistia mais filmes, que alugávamos alguma coisa, né, e assistia. Às vezes se tinha uma cena, né, que não era muito boa, aí eu falava assim, fecha os olhos. Aí todo mundo fechava os olhos. Inclusive o pai também fechava os olhos, né? Todo mundo fechava os olhos.
Aí eu ficava assim, meio só olhando, agora, pode abrir. Aí todo mundo abria os olhos, né? Então, o que? Ensinando também o que pode e o que não pode ver. É ensinando. Não é só proibindo de assistir qualquer coisa, mas é sentando com eles e ensinando. Né? Aqui, ensine-as com persistência. É interessante, se a gente presta atenção mesmo, que todo filme que nós assistimos juntos, depois a gente conversava sobre o que era bom e o que era mal. E eu também, intencionalmente, já assisti o filme prestando atenção para poder falar sobre os valores que prestavam e os valores que não prestavam. Por exemplo, Robin Hood que fala em português? Então, assim, a tendência da gente é de torcer para ele, né, poder pegar e roubar dos ricos, para poder ajudar os pobres. Mas o que a gente está mostrando, que assim, né, os fins justificam os meios. O fim justifica os meios. Não é certo, né? Não pode roubar o rico só para dar comida para os... É bom, nós temos que ajudar, dar comida para os pobres. Mas não é o fim que justifica o meio. Então tem coisas assim, valores, que nós vamos ajudando, ensinando para os nossos filhos, né? Assistindo filmes juntos. Então, isso eu acho muito importante, da gente ajudar ensinando-os e também, mas conversando e explicando os valores que são bons, o que não é bom. O que mais que acontece sentado em casa? Não é mesmo? Videogames, internet, né, o chat, né, mensagens, né, telefone, nos celulares. Hoje em dia, né, a mídia social é uma coisa que quase todo lugar que a gente vai, é interessante, lá no Japão, você não pode falar no telefone, no trem, né, o trem que é o transporte público mais comum. Ninguém não pode falar no telefone, não é para você falar em voz alta, tem um monte de regrinhas lá. Mas uma das coisas que você vê, todo mundo está lá, né, com o celular, né, usando a internet. E hoje aqui também, hoje em dia é assim, todo mundo sempre, a primeira coisa que você vê, a pessoa pega logo o celular e começa, né, a ver quem mandou mensagem, qual foi a mensagem que foi e tal, e realmente é uma bênção muito grande. Essa mídia social nos ajuda muito, mas nós temos que ficar muito de olho e temos que estar prestando atenção o que os seus filhos estão olhando e vendo na internet, com quem eles estão conversando. Então, quero já falar, gente, é muito, muito importante. Se o seu filho tem celular, e hoje em dia, eu sei por causa até para comunicação e tudo, a maioria já tem, de você sempre saber a senha. Nunca deixe o seu filho ter uma senha que você também não sabe, né? Você tem que ter acesso e de vez em quando vai olhar, vai ver o que é que ele está falando, com quem ele fala, quais são as coisas que ele está postando. O que os amigos dele estão falando também para ele, nesses grupos. Preste atenção, presta muita atenção. É tão importante nós estarmos a par do que está acontecendo na vida dos nossos filhos. É a nossa responsabilidade como pais, de estar ensinando-os nessas áreas, né? Sabendo controlar. É tão importante isso, nós temos que estar muito de olho. É uma das maneiras que eu já vi que é muito efetivo, a disciplina com os filhos adolescentes. Talvez uma das disciplinas mais efetivas é de retirar esse privilégio de estar com o celular, ou de estar brincando videogames, né? Essas coisas, porque acabam se tornando muitas vezes vício para eles. Eles gastam
tanto tempo, estão perdendo tanto tempo com isso. E nós que temos que saber controlar, né? Com o Paulinho, as meninas nunca tiveram muito isso também, porque naquele tempo não era tanta a febre. Mas o Paulinho gostava muito de jogar o videogame, então nós limitávamos o tempo que ele podia jogar, né? Tinha um limite, era tantos minutos por dia. Agora, o que ele podia fazer, se ele quisesse acumular aquele tempo, ele podia acumular tudo e fazer no sábado, já com os amigos dele. Aí não fazia durante a semana para acumular o tempo para poder fazer, né, talvez assim, tirar 4 horas no sábado só jogando videogame com os amigos. Aí podia, mas aí não podia já durante a semana, então era controlado, tudo era controlado com o tempo. Agora, por isso que até o que o Paulo disse sobre assim, nós estando presente no lar, é tão importante, porque se a gente não está presente no lar, é difícil controlar essas coisas. É muito difícil controlar se você não está lá em casa. Você não está vendo o que eles estão fazendo. Então, principalmente quando os nossos filhos são pequenos, nós queremos realmente encorajar, né, que pelo menos ou a mãe ou o pai estejam em casa quando os filhos estão em casa. É muito importante estar observando, envolvendo. Nós temos que intencionalmente envolver na vida dos nossos filhos. Temos que envolver na vida deles. Não é intrometer, mas é envolver. É como amigos, como pais que amam os filhos e realmente queremos obedecer a palavra de Deus. O que mais que a gente faz sentado em casa? O que mais? Quero falar um pouco aqui sobre o culto doméstico. Uma das coisas que hoje em dia com corre tão grande, é difícil, né, a família às vezes tirar o tempo para o culto doméstico. Mas eu quero te encorajar tanto a fazer isso, né? Mesmo que, né, se nós em casa, o que nós fazíamos era, a refeição que nós tomávamos juntos era sempre o almoço, né? Sempre dava um jeito da gente almoçar juntos. Aí nós almoçávamos, assim que a gente terminava o almoço, nós subíamos lá para o nosso quarto, a gente ligava o ar, lá em Santarém é sempre muito quente, né? Ligávamos o ar condicionado e ficávamos lá no quarto e fazíamos o nosso culto doméstico. Tem que ser uma coisa muito apropriada, dependendo a idade da criança. Quando a criança é pequena, como os nossos filhos eram pequenos, a gente dramatizava muito as histórias da Bíblia, né? Cada um era uma personagem e colocava, né, uma toalha na cabeça, que aí era Maria, ou era Marta, ou era, né, sempre assim. Então, dramatizávamos muito, quando as crianças eram pequenas, alguma história da Bíblia. Nós queríamos que os nossos filhos conhecessem todas as histórias da Bíblia. Então, a gente começava, já desde pequeno, né, começava lá em Gênesis e começava contando as histórias da Bíblia para eles. Cada culto doméstico a gente contava uma outra história, com drama, com, né, assim, explicando e tal. Curto, não pode ser comprido. Culto doméstico tem que ser algo curto, objetivo, mas com muito assim, intencional também. Muito intencional. Nós sempre assim sugerimos que tenha alguma coisa da Bíblia, né? Ou contando uma história da Bíblia, quando estiver mais velhos, talvez nós líamos muito, quando nossos filhos já eram mais velhos, a gente lia muito para eles. Então nós lemos aqueles livros, sabe, de C.S. Lewis, de Nárnia, sobre aquelas histórias todas de Nárnia. Nós lemos todos aqueles livros juntos, em voz alta, né, lendo para os nossos filhos. Lemos muitas biografias de missionários, grandes homens de Deus, biografias de missionários, tudo assim, de mártires, tudo isso. Muito bom quando os filhos eram maiores, mas quando era pequeno a gente fazia mais drama e contava histórias. Então, alguma coisa da Bíblia. Aí também nós sempre decorávamos versículos juntos. A gente estava sempre decorando algum versículo junto, porque a Bíblia fala que se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, aquilo vai fazer o quê?
guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então a gente inculcando essas palavras na vida dos nossos filhos, e a gente decorava junto com eles os versículos, né? Decorávamos salmos inteiros, muitos salmos decoramos outras passagens da Bíblia, Romanos 8, várias outras coisas, né? Nós decorávamos muitos versículos juntos. Também, quando nós cantávamos, geralmente tinha alguma música, a gente cantava, a gente queria que as crianças aprendessem as músicas, cantávamos alguma música, e aí sempre orávamos, né? Sempre então também, um tempo de orar, orando pelos filhos também naquele momento no culto doméstico. É uma das coisas que nós queremos encorajar, a voltar a essas veredas antigas, né? De tirar esse tempo para ter aquele culto doméstico no seu lar, com seus filhos, inculcando essas palavras nas suas cabeças, né? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é sobre marcando o discipulado com seu filho, né? Nós somos as pessoas que devemos estar discipulando nossos filhos. Talvez ministerialmente, se o seu filho já for adolescente, jovem, que talvez já está liderando uma célula, talvez o seu discipulador ministerial vai ser outra pessoa. Mas o discipulador pessoal deve ser nós os pais. Deve ser nós os pais. Porque somos nós que estamos mais interessados do que qualquer outra pessoa em ver os nossos filhos crescendo nos caminhos do Senhor, né? Em vê-los ser realmente grandes, desenvolverem para serem grandes homens e mulheres de Deus. Então nós que devemos marcar. E às vezes eu penso assim, nós marcamos tantas vezes o discipulado com outras pessoas e valorizamos tanto aquele horário, mas às vezes com os próprios filhos nós não marcamos um horário. E eu quero encorajar que, uma coisa que eu queria até mencionar, durante aquela refeição juntos, se o celular tocar, não atenda. Não atenda. Quando você está numa reunião importante, você não atende o celular. Seus filhos têm que ver que aquela reunião, aquela refeição que vocês estão comendo juntos, ou aquele culto doméstico que vocês estão fazendo juntos, é tão importante que você não vai atender o celular. Sempre dá para ver quem foi que ligou, depois você retorna. Se você estivesse tomando banho, você não ia poder atender, não é mesmo? Então valorize, mostre para os seus filhos, e não deixe eles também não deixe eles atender celular, né? Ninguém não atende. A televisão desligada, os celulares não atendendo, né? Nem deixa eles ficar com o celular perto deles não, vamos todo mundo guardar aqui o celular, depois a gente olha as mensagens, depois a gente vê quem ligou, mas naquele momento, isso vai mostrar para os seus filhos que você está valorizando o seu tempo com eles, que eles são importantes. Isso é muito importante. Marca um horário com discipulado com os filhos, igual você marca com qualquer outro discípulo, você marca aquele horário. Foi muito interessante, eu estava ministrando isso uma vez, e uma senhora falou para mim, olha, eu sempre me considerei a discipuladora da minha filha, mas eu nunca tinha um horário marcado com ela. Aí ela falou assim, depois que a senhora falou aquilo, eu resolvi marcar um horário com ela. Falei com ela, olha filha, agora em diante, vamos marcar um horário para a gente sentar, para a gente fazer o nosso discipulado toda semana. Aí a filha achou estranho assim a mãe falar isso, né? Falou, não, tá bom mãe. Então tá, elas marcaram o horário. Depois essa irmã, eu não sei se eram meses, alguma coisa, ela falou comigo, voltou comigo, falou assim, olha, aquela palavra revolucionou o meu relacionamento com a minha filha. Ela falou, a minha filha começou a abrir coisas durante aquele horário que ela nunca tinha aberto comigo antes. Mas ela sabia que agora eu estava valorizando, estava marcando um horário só reservado só para ela. Eu não estava atendendo o celular durante o nosso discipulado, eu não estava atendendo outras pessoas. Aquele horário era sagrado só para ela. Ela falou assim, revolucionou o nosso relacionamento.
Agora nós nos tornamos amigas. Eu sinto que ela é transparente comigo, ela está compartilhando, ela espera para me contar as coisas durante o nosso horário. Aquele horário para ela é tão importante. Eu quero te encorajar. Nós que temos que ser discipuladores dos nossos filhos. É no dia a dia, é no momento por momento, é aqui, igual que a Bíblia fala. É toda hora. Mas também, marque aquele horário. Né? Nossa igreja é uma igreja que acredita muito no discipulado 1 a 1, de marcar um horário semanal com aquela pessoa. Então valorize em primeiro lugar os seus filhos e tenha esse tempo com eles. Vai ser muito importante para eles. Outra coisa que eu quero mencionar aqui também é sobre as amizades dos nossos filhos. Né? Vamos prestar atenção nas amizades dos nossos filhos. Né? Talvez você vê com quem eles estão conversando. Ah, é com meu amigo. Mas que amigo é esse? Quem é esse amigo? Quem é essa amiga? E eu quero te encorajar, pais, a você abrir e convidar, abra a tua casa, para que os seus filhos sintam aquela liberdade de convidar os amigos deles para vir para a sua casa. Olha, especialmente adolescentes, quando os amigos estão lá, a gente tem que dar comida, tem que comprar uma pizza, tem que comprar um bolo, tem que ter um refrigerante. Você sabe, porque a adolescente quer comer, não é mesmo? Tem que fazer, mas é importante isso. É importante que a nossa casa seja um lugar onde os seus filhos querem trazer os seus amigos. A nossa casa tem que ser aquele lugar onde eles querem trazer, né? Vocês lembram que a gente fala muito sobre na célula, tem que ter as três atmosferas da célula, né? É o quê? O amor, a alegria e a fé. A célula principal nossa é a nossa família. O nosso lar tem que ter sempre esses três ambientes. Tem que ser um lugar com muito amor. Nossos filhos precisam sentir amados lá dentro de casa. Precisam sentir amados. Precisam sentir valorizados. Precisamos ser pessoas alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, né, nós já fomos falado isso, a primeira coisa hoje de manhã, achei muito bom. A alegria do Senhor é a nossa força. Temos que ser pessoas alegres. Temos que ensinar os nossos filhos até a sorrir e ser pessoas alegres. Nós não deixávamos nossos filhos ficar de cara fechada em casa, não. Não, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual uma das maneiras que a gente demonstra a nossa alegria? Não é sorrindo? Quero ver o dente de todo mundo aqui sorrindo agora. Vamos lá. Olha só. Não é gostoso sorrir? Parece que assim, o ambiente fica mais leve. É gostoso sorrir. É tão mais agradável a gente encontrar alguém que a pessoa está sorrindo para a gente, do que encontrar alguém de carancudo assim, né? De bico, né? Não é legal. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a sorrir. Agora, se eu não sou uma pessoa sorridente, aí meu filho, será que eu vou ter moral para ensinar meu filho a sorrir? Né? Tudo começa comigo. Tudo começa comigo. Eu não posso estar ensinando o que eu não estou praticando. Tem que começar comigo. Eu que tenho que ser essa pessoa amável. Eu que tenho que ser essa pessoa alegre. Eu que tenho que ser essa pessoa que está declarando palavras de fé, né? Em vez de toda hora resmungando, reclamando. Ai, hoje está tão quente, não aguento mais esse calor. Ai, porque agora tem tanta dívida para pagar. Gente, sabe o que fez o povo de Israel passar 40 anos lá no deserto? Eram as reclamações. Para de reclamar. Reclamar não adianta nada, não leva em nada.
só deixa um ambiente triste. Nós temos que ser pessoas alegres, temos que ver que Deus, é igual o pastor Cleiton já falou, e hoje também o pastor Júnior falou, nós não estamos participando de crise nenhuma, né? Porque nós estamos em Cristo, aleluia, né? A alegria do Senhor é a nossa força, tudo posso naquele que me fortalece, Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Então eu tenho que estar declarando isso na minha casa. A minha casa tem que ser um lugar alegre. Aleluia. Muito amor, muita alegria, muita fé. Nossos filhos têm que sair de casa, né, cheios de fé, de alegria, de amor. Agora, se eu não estou, se eu e meu marido não estamos, né, como é que nós estamos enviando-os para ir para a escola toda manhã? Qual o ambiente que eu já passei para eles? Quando eles estavam sentados lá tomando café antes de ir para a aula, quais foram as palavras de fé que eu falei para eles? Intencional. Tem que ser intencional. Se a gente não, assim, intencionalmente obedecer essa passagem, a gente acaba esquecendo. Poxa, eu nem, né, falei para os filhos sobre outras coisas, o que eu ia fazer, chamando a atenção deles para isso, aquilo, mas intencionalmente temos que estar falando sobre as coisas de Deus. É intencional, tem que ser intencional. Sentados em casa. Ainda estou no primeiro, sentados em casa. Ai. Então, vamos lá. Segunda parte aqui desse versículo. Deuteronômio 6:7. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver o quê? Andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Levando os filhos para a aula. Intencionalmente, ore com eles. A Ruth leva as filhas dela para a escola, elas pegam um ônibus da escola lá no Japão, né, para ir para uma escolinha japonesa. Mas aí elas têm que andar uns 3 quarteirões para chegar na parada do ônibus. Aí ela intencionalmente ora com elas enquanto elas estão andando para o caminho para eles pegar o ônibus. Tem que ser intencional. Ore com seus filhos, abençoe-os. Fala com eles, olha, quem sabe que hoje Deus não vai te dar uma oportunidade para você falar de Jesus para um dos seus colegas, convidá-lo para a igreja. Intencional, né? De obedecer a professora, de ser legal com os coleguinhas, sempre aproveitando aquele tempo enquanto andando pelo caminho. Eu quero contar uma história. Uma vez nós estávamos em Santarém e nós tínhamos um Fusca. E naqueles dias não era aquela coisa que tinha que estar com as crianças na cadeirinha, nem nada, né? Eu lembro que a Beth talvez tinha uns 3 aninhos, 2, 3 aninhos. E nós estávamos com os nossos filhos no carro. E ela estava em pé lá atrás. E nós estávamos andando e nós tivemos que parar o carro porque estava passando um enterro. Aí lá estava todo mundo andando na rua e estavam empurrando, né, assim, numa maca, o caixão. Então, aí paramos e nós aproveitamos o tempo, né? Aproveitamos a oportunidade e falamos, olha, você está vendo? Você viu aquele caixão? Alguém morreu. Então, se essa pessoa não recebeu Jesus na sua vida, ela está no inferno. Mas se ela recebeu Jesus, ela está no céu. E aí nós aproveitamos aquela oportunidade para explicar. Eu sei que a Beth era pequenininha e ela falou assim, eu quero receber Jesus, que eu quero ir para o céu quando eu morrer. E lá mesmo no Fusca, ela ajoelhou lá naquela poltrona lá de trás, né? Ajoelhou lá e repetiu uma oração conosco, né? Para receber Jesus, andando pelo caminho, aproveitando as oportunidades. Gente, a decisão mais importante na vida dos nossos filhos é de receber Jesus. Que seja nós que vamos ter esse privilégio
de ensinar para os nossos filhos e eles receberem Jesus conosco. Não tem alegria maior do que saber que os seus filhos estão andando na verdade. Isso é a Bíblia, é um versículo bíblico isso, João. Então, é um privilégio que nós temos de ajudar os nossos filhos nessas 3 decisões mais importantes da vida deles, né? Primeiro, de receber Jesus. A segunda decisão é sobre o que eles vão fazer da vida, qual é o chamado deles, como ajudá-los a saber qual é o chamado que Deus tem na vida deles. E o terceiro, a pessoa com quem eles vão casar, né? São as 3 decisões que são feitas quando ainda são solteiros, quando estão ainda debaixo da nossa cobertura e da nossa autoridade. Nós temos que estar intencionalmente envolvidos na vida dos nossos filhos, para ajudá-los a acertar nessas 3 decisões mais importantes das suas vidas. Queridos, e realmente, obedecendo esse versículo, sentados em casa, andando pelo caminho. E que mais aqui? Eu tenho muitas coisas aqui que eu não estou falando por causa do tempo, mas vamos ver quais as próximas 2 aqui. Fala assim: quando estiver então andando pelo caminho, quando o quê? Se deitar e quando se levantar. Eu quero encorajar essa parte de quando se deitar. Eu quero te encorajar que não deixe que a televisão seja a última coisa que seus filhos ouçam ao dormir. Nós nunca deixamos os nossos filhos ter televisão no quarto deles, porque a gente queria, nós controlávamos muito a televisão, então não tinha televisão nos quartos. Era só, né, numa sala onde a gente assistia juntos certas coisas ou certos horários e tal. Mas não deixe que o seu filho durma ouvindo coisa que não vai edificá-lo. Mas que as últimas palavras que o seu filho vai ouvir, vai ser você entrando lá no quarto dele, né, dando um beijo nele, dando um abraço no seu filho, falando: filho, eu te amo, e orando com ele. Que isso vai ser a coisa ao deitar que ele vai ouvir. Nós tínhamos uma oração que a gente sempre fazia com nossos filhos ao deitar. Era assim, vou falar para vocês, é decorada até, que a gente usava toda noite. Fala assim: Dear Jesus, bless my children, help them have a good night's sleep and wake up happy praising Jesus. Toda noite eu falava, o que quer dizer? Falei: querido Jesus, abençoe meus filhos, ajude-os a ter uma boa noite de descanso e acordar alegres louvando a Jesus. Aí a Bíblia diz: ao levantar-se. E a primeira coisa, quando eles levantavam, eu perguntava: você acordou alegre louvando a Jesus? Porque era a última coisa que eles ouviram antes de dormir, né? E já com um sorriso perguntava: você acordou alegre louvando a Jesus? E já começar com aquele ambiente alegre em casa. Em vez de gritando: ai, rápido que você está atrasado. Ai, chega, assusta o filho, né? Para acordar assim. Misericórdia. A gente gritando. Uma vez, vou sair de te contar essa história. Eu gosto de contar histórias. O nosso filho Paulinho uma vez pediu para ir passar o dia na casa do amiguinho dele. Eu falei: tudo bem, Paulinho, tá? Ele foi. Aí depois passou o dia lá. Depois, quando ele voltou, ele falou assim para mim: mãe, quando o meu amigo me convidar para ir para passar o dia na casa dele, não deixe eu ir não, tá? Eu falei: uai, Paulinho, o que foi que aconteceu? Porque ele queria tanto, ele estava tão animado de ir passar o dia na casa do amigo. Aí eu falei: o que foi que aconteceu? Eu falei: porque a mãe dele grita toda hora. Ele falou assim: a gente fica assim, dizendo, não é bom não, mãe. Não deixa eu ir mais não, tá? Quando ele pedir, a senhora não deixa eu ir não. Misericórdia, né? Mas que o nosso lar seja aquele lar onde os amigos dos nossos filhos, onde a gente vai poder ficar de olho, conhecer os amigos deles. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que conhecer os amigos dos nossos filhos, e nós temos que fazer o nosso lar aquele ambiente onde os filhos podem trazer os seus amigos,
onde é um ambiente gostoso, onde os amigos dos nossos filhos vão falar assim: poxa, se eu tenho uma mãe tão legal, né? Teu pai é tão legal. É isso que nós queremos que os amigos dos nossos filhos falem. Porque é assim que nós vamos também ganhar esses amigos também para Jesus. Queridos, tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Mas sabe o que? Leva tempo. Leva tempo. Você vê que isso é o dia inteiro. É ao levantar, é sentado em casa, é andando pelo caminho e é ao deitar. É o dia inteiro. Leva tempo. E eu quero terminar agora com nós assistindo este vídeo. Assista esse vídeo agora. E aí depois nós vamos fazer uma oração final. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า ผมรักเขามากที่สุดในโลก ลุกขึ้นมา ลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะ อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมบนดนตรีอะนั่นแหละบ้านเพื่อน อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Muito forte, muito forte. Queridos, vamos ficar em pé. Vamos fechar nossos olhos. Não vai adiantar nada ao lado do caixão do nosso filho se arrepender de não ter obedecido essa passagem. Aí é tarde demais. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, enquanto há vida, há esperança. Não é tarde demais ainda. O nosso Deus está agora te alertando que você intencionalmente gaste tempo com seu filho. Vamos obedecer essa palavra. Vamos investir na vida dos nossos filhos. Vamos, enquanto eles estão sentados em casa, enquanto estamos andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, vamos estar falando para eles do amor de Deus, das coisas de Deus. E saiba, queridos, que a oração vale tudo. Deus ouve as suas orações. Talvez o seu filho não está mais nem em casa, você não pode voltar atrás e fazer essas coisas, mas a sua oração, Deus ouve. E não é da vontade de Deus que nenhum dos nossos filhos vão para o inferno, mas é da vontade dele que todos conheçam a Jesus. É da vontade dele que você vai poder dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então agora, queridos, pague o preço. Pague o preço que for preciso. Se for preciso você deixar um emprego para poder ficar em casa, para gastar tempo com seus filhos, investir neles, faça isso. Gaste tempo orando, jejuando, clamando a Deus. Deus ouve, Deus vê as lágrimas quando nós derramamos isso pelos nossos filhos, e Ele ouve, porque é da vontade dEle.
É da vontade dEle que todos os nossos filhos sigam ao Senhor. É da vontade dEle que nós tenhamos famílias sadias, famílias inteiras. É da vontade dEle. Mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que pagar o preço. Não é tarde demais, queridos. Enquanto a vida há esperança, vamos investir na vida dos nossos filhos. Ó Pai, quebrante o nosso coração, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, agora diante de Ti, Senhor, por tantas vezes não ter intencionalmente obedecido às Suas palavras no nosso lar, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Pai, nos perdoe, mas, ó Pai, nos dê mais uma chance, aleluia. Obrigada que o Senhor é um Deus da segunda chance. Obrigado, ó Pai, que não é tarde demais. E nós agora fazemos um compromisso diante do Senhor, que nós vamos ser praticantes da Sua palavra. Obrigado, ó Pai, que o Senhor já tem nos instruído de como fazer. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui. E ó Pai, hoje nós fazemos um compromisso diante de Ti, Senhor, que nós vamos praticar essa palavra. Nós vamos intencionalmente ensinar com persistência aos nossos filhos, falando sobre essas coisas, ao deitar, ao levantar, sentados em casa e andando pelo caminho, o dia inteiro, ó Pai. E nós desde já Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor responde às nossas orações. E é da Tua vontade que todos nós podemos declarar, igual Josué declarou: eu e a minha família servimos ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me